Eu chamava já para termos uma pequena conversa sobre um tema que não é muito, digamos assim, saboroso, não é um tema de comer e que não é muito falado. Chamava ao palco o Fortunato da Câmara, crítico do Expresso, e o Rui Sanches, CEO da Platform, antiga Multifood, para se sentarem aqui comigo para falarmos um bocadinho. É difícil agora substituir o Jay e o seu ritmo. Tentaremos ser, pelo menos, interessantes. Muito obrigado. Muito obrigado, Rui. Por favor. O Fortunato da Câmara é crítico do Expresso. Muitos de vocês, com certeza, já o leram. Escreveu também alguns livros sobre comida. Lembro-me do Abade de Priscos, sobre o Abade de Priscos. Mais recentemente, o Tesouros de Origem Portuguesa, que é sobre produtos especiais portugueses. E é uma das poucas pessoas em Portugal que faz crítica de restaurantes, diria, a sério, de uma forma anónima, pagando a sua conta e independente. E o Rui Sanches é um grande empresário da restauração portuguesa, tem, julgo eu, cerca de 140 restaurantes, mais ou menos? 147. 147 restaurantes em Portugal, são 25 marcas, julgo eu. 24 marcas. 25. E muitos conceitos originais, a maior parte deles conceitos originais de restauração. O nosso tema vai ser a crítica e o jornalismo gastronómico. Eu, quando falei ao telefone a semana passada com o Rui Sanches, e ele dizia-me, eu acho que vai ser a primeira vez que se vai falar disto em público, ou pelo menos desta forma assim um bocado solene. E se calhar começava já por si. Porquê é que não se fala tanto da crítica gastronómica em Portugal? Porquê é que acha que isto é quase um assunto tabu? É porque há pouca gente a fazê-la? Não acho que seja um assunto tabu. Eu acho que se calhar não é tão interessante falar de crítica como é interessante falar de chefes ou de restaurantes ou de cozinha. Não acho que seja um assunto tabu, mas realmente tem sido um assunto pouco discutido. Mas quer dizer, todos nós, em círculos mais privados, discutimos se há mais crítica, se há menos crítica, se há melhor crítica, se há pior crítica. Eu acho que é um assunto que é muito debatido, mas efetivamente em círculos mais privados, ou seja, mesmo na própria comunicação social, que em minha opinião devia debater esse assunto, até porque é o seu próprio, faz parte do seu negócio. Não debate muito porque se calhar vende muito mais dar palco a chefes de cozinha ou restaurantes o Rui já teve vários restaurantes seus criticados. Sim. Embora, enfim, não haja assim, como dissemos, não haja assim tanta crítica. Uma coisa é o jornalismo gastronómico, como sabem, não é anunciar que o restaurante vai abrir, tem uma nova carta, etc. Outra coisa é fazer uma crítica independente. No fundo, a pessoa avalia, consoante o seu gosto também, obviamente, claro. Faz parte. Retira alguma coisa dessas críticas normalmente ou tem uma reação que é muito frequente, aliás, julgo eu, entre chefes, que é esta pessoa não percebe nada disto. Como se, para dar uma opinião, fosse preciso perceber se é o seu gosto desta comida ou não. Como é que é essa gestão de emoções? Não diria que há uma gestão de emoções. Há um trabalho a posteriori que tem que ser feito, seja essa crítica feita por um jornalista, seja uma opinião de um blogger ou seja um review num Zomato. Nós temos um método de trabalho em que semanalmente fazemos uma reunião para análise da semana anterior relativamente às reviews menos positivas que tivemos, sejam elas jornalísticas, críticas ou de redes sociais. Mas hoje em dia gasta mais tempo a ver, por exemplo, as reviews do Zomato ou o que é escrito, digamos assim, por
jornalistas, ou críticos, ou sabemos o que quiser, ou bloggers. Isso, gastar mais tempo, gastamos mais com reviews de redes sociais porque são mais. São muito mais. Não quer dizer que se atribua mais importância, simplesmente são muitos mais. E são mais ferozes também às vezes, ou não? Porque são pessoas anónimas, ou seja, não são pessoas normalmente do meio. Sim, mas às vezes são mais ferozes, mas nas redes sociais, ao contrário do que se possa pensar, há muita quantidade de crítica ou de reviews, ou como se queira chamar, mas também há crítica pertinente e construtiva. Ou seja, saber filtrar, não é? Ainda que teoricamente seja uma crítica menos especializada ou menos profissionalizada, há muita crítica construtiva e que nem toda ela é gastronómica. Há crítica de serviço, há crítica, enfim, de alguns assuntos que têm a ver com comodidade do restaurante, com casas de banho, com acolhimento no restaurante. Sim. Ou seja, nem toda a crítica é crítica gastronómica. Claro. E a rede social... Crítica de restaurantes. A rede social substituiu o cliente mistério de uma forma muito mais genuína do que o cliente mistério, porque o cliente mistério era pago por nós. E, portanto, de certa forma, havia Eu vejo que há uma diferença óbvia de postura entre o que o chefe acha das críticas nas redes sociais e o que o dono do restaurante acha das críticas nas redes sociais. Concorda comigo ou não? Com as equipas que trabalho, até podia dizer que sim, mas honestamente não. Eu acho que a análise da crítica que nós temos que fazer, porque faz parte da nossa forma de trabalhar, há a crítica gastronómica que, dependendo do restaurante em que estivemos a trabalhar, é mais ou menos técnica, e aí o chefe de cozinha, obviamente, opina sobre o porquê disto ser assim ou de não poder haver uma alteração técnica. E há a crítica menos gastronómica, em que aí é toda a equipa de sala, de bar, vinhos, enfim, toda a equipa que participa na construção das reuniões de análise de crítica. E como é que isso é tratado? Concretamente, o Rui chega lá e diz, olha, vi esta crítica, por exemplo, nos Omatos, ou seja, como temos uma pessoa no marketing que trata do customer service. Essa pessoa faz uma seleção e uma triagem, porque isto parece uma coisa muito profissionalizada, mas realmente tivemos que profissionalizar porque a quantidade é enorme. Nós, neste momento, por exemplo, no que toca a redes sociais, temos um software de agregação de redes sociais, que é uma coisa que eu há 6 meses atrás nem sequer sabia que existia sequer, e hoje em dia tivemos que implementar esse software porque há muitas reviews e, portanto, temos um agregador para conseguir responder de uma forma mais eficaz e mais imediata. A pergunta são reuniões de equipa. Okay. São reuniões de equipa que em praticamente todos os restaurantes são semanais. Muito bem. Fortunato, estás noutro campeonato que não o das redes sociais. Usas, só para fazer aqui o link com o que estávamos a falar, usas as redes sociais como um instrumento de informação, ou pelo menos como forma de te dar algumas indicações antes de ir a um sítio sobre o que é que podes estar mais atento ou não? Sim, uso. Não tenho presença nas redes sociais em termos de... Tenho uma página de Facebook, nem conta de Instagram. Apesar de dominar esses instrumentos, é uma opção. E porque eu costumo dizer, ter redes sociais custa muito dinheiro, leva-nos tempo. E o tempo é precioso para outras coisas. E, portanto, até ao momento não tive necessidade de ter esse tipo de contas, até porque o tempo não me chega para várias coisas que eu pretendo fazer. E a base das redes sociais, os Tomates, TripAdvisor, é uma base que antes não havia. Comecei a escrever em 2006 e ainda estava tudo muito no princípio,
E, por exemplo, a possibilidade de ver a apresentação de alguns pratos é uma vantagem, a possibilidade de consultar os menus é outra vantagem, que antes ou alguém nos dizia, se fosse fora de Lisboa, qual é que era a emenda, contactava-se alguém, ou íamos lá numa volta de um determinado restaurante e aproveitávamos e consultávamos as emendas de outros à volta para futuras visitas, e agora, de facto, está muito mais facilitado. Em termos das opiniões, não sei, as opiniões, eu, por norma, não leio o que já foi escrito sobre o restaurante antes de escrever o meu texto. Mesmo de outros críticos que já tenham ido... Sim, a não ser que tenha-me cruzado com o texto, porque, por exemplo, às vezes também há restaurantes que ficamos a saber pela escrita de outros, acontece. Sejam novidades ou sejam até restaurantes menos conhecidos. Mas... se é uma coisa que, por exemplo, acabou de abrir e já toda a gente escreveu sobre aquilo, a partir de ler notícias... Só um bocadinho de microfone, se calhar. Sim. Mais para cima. Agora está melhor? Acho que sim. E tento não ler exatamente porque eu quero ter o meu julgamento o mais aproximado daquilo que me foi transmitido na experiência de fazer a refeição. E nesse sentido, estar a ler o que os outros escreveram... para mim não acrescenta muito, porque, aliás, é óbvio que já o fiz e tenho que dizer isto, às vezes leio coisas sobre restaurantes, quando eu chego lá ao restaurante, ou seja, leio o Mundo das Maravilhas e depois quando chego lá e penso assim, estou no restaurante certo ou não? Porque eu já li coisas sobre este sítio e isto não bate nada certo com aquilo que eu li. Portanto, às vezes é melhor não ler. E isso, portanto, pode dizer mal do crítico, ou da crítica, mas também pode ser uma inconsistência do restaurante, ou não? E aqui eu fazia outra pergunta que é clássica para a crítica de restaurantes. Há bocado estava a falar com o Jay Rader antes dele entrar para o palco e estava-lhe a perguntar várias coisas práticas sobre a crítica de restaurantes. Sei lá, quanto tempo é que ele gastava a escrever a crónica? Quantas vezes ia aos restaurantes testá-los antes de escrever a crónica? E o Jay só vai uma vez ao restaurante. E, de alguma forma, fiquei surpreendido por isso, sabendo que é uma opção. É como se fosse um cliente normal que tem uma experiência. O cliente normal também não vai lá 5 vezes, muitas vezes, não é? Vai lá só uma vez, depois, se quiser, repete. Como é que tu fazes o Expresso? Vou responder essa pergunta, mas precisava de enquadrar aqui uma coisa, se me permites, 2 minutos. Claro que sim. Prefiro só aqui explicar um bocadinho às pessoas, sim, muito rapidamente, em poucos segundos, o que é isto da crítica gastronómica e esta questão de ser profissional ou não ser profissional e da tal autoridade, entre aspas, de poder dizer o que se acha de um restaurante sem ser cozinheiro ou sem ser profissional de cozinha. A questão é que a crítica gastronómica nasceu no início do século XIX e começou-me de uma forma que hoje certamente é replicada nestas plataformas, que é um grupo de amigos que se reunia para provar pratos de um restaurante e depois emitia o seu juízo. E depois foi-se especializando isso e até emitia um selo que o restaurante podia afixar como sendo um local recomendado por aquele grupo de pessoas. Este grupo de pessoas era um grupo de franceses, aristocratas, em Paris, liderados por um senhor chamado Grimaud de la Reynière, e em 1803 ele lançou o Almanach des Gourmands, que era uma lista de restaurantes e de charcutarias e de queijarias, onde os novos burgueses, a classe emergente da Revolução Francesa, podia dar asos a uma vida burguesa, não é? E, portanto, eram recomendações para esse novo tipo de clientes. Os restaurantes enviavam os pratos para a casa do Grimaud de la Reynière, que era um palacete em Paris, e o guia foi editado 5, 6 edições, acabou em 1812, exatamente porquê? Porque os visados não gostavam quando as críticas eram más. E diziam, bem, eu estou a oferecer a comida e este tipo ainda vem dizer mal da minha comida. Portanto, saltamos mais de quase 2 séculos e o panorama não está muito diferente, porque quem convida está à espera de uma boa crítica portanto, está à espera de concentrar ali todo o seu esforço para impressionar.
No caso da crítica anónima, e agora respondendo à tua questão, eu percebo a questão do Jay Rayner e só uma vez. O Expresso é uma casa que os leitores não se apercebem, mas é um privilégio poder trabalhar nas condições que o Expresso permite. É óbvio que há um plafond, há gestão a fazer, há um budget a gerir, não é um saco sem fundo, mas há a possibilidade de ir mais do que uma vez, ou de ir só uma, e eu percebo isso por uma razão. Quantos de nós estamos aqui? Porque a primeira coisa que eu, enquanto crítico, faço é colocar-me na pele do cliente, e é por isso é que a refeição é anónima, e é em família ou em amigos, e é o mais descontraída possível, ainda que eu esteja interiormente tenso e a estar atento a tudo. Mas é uma refeição de amigos, como poderá ser as vossas refeições com os vossos amigos. E, portanto, quantos de nós, ainda por cima, num país como Portugal, que tem um rácio de restaurantes per capita elevadíssimo ao nível da Europa, se forem a primeira vez e não gostarem, já não voltam. Portanto, é one shot. Exatamente. E eu percebo isso. Por outro lado, muitas vezes percebe-se que numa refeição houve coisas que correram bem e outras não correram tão bem. Não consigo transmitir isso aqui por palavras, mas há aquela sensação de que se deve voltar... Não tens a certeza que ainda... Não há a certeza de... Por exemplo, um caso clássico é quando um restaurante tem uma determinada especialidade, que anuncia como isto é o nosso prato principal. Pedes sempre a especialidade? Se houver uma especialidade, certo, na minha ótica, deve ser pedida, claro, porque se é aquilo que o restaurante anuncia como sendo a especialidade, deve ser um dos pratos experimentados. E, por acaso, se calhar até nem é o melhor ou até pode ser o pior. Tem que haver aqui alguma coisa que não correu bem. Se calhar vale a pena dar uma segunda oportunidade. Porquê? Porque se no global ficamos com uma opinião positiva de outros parâmetros da refeição e do ambiente e do serviço, há essa margem para alguma coisa não ter corrido bem. Mas, quando se anda há muitos anos a fazer críticas, e eu já levo alguns, há situações em que a pessoa percebe que o restaurante é aquilo, a verdade é aquela, se eu for lá 2 e 3 vezes vai ser aquilo, certo, está apresentado. E, portanto, entre essa sensação e a gestão do orçamento que é preciso fazer, porque isto é que é importante, é que o desinvestimento que tem havido na comunicação social, como é público, e sobretudo a crítica é uma coisa cara, não vale a pena esconder, irem 3, 4 pessoas fazer das páginas mais caras de um jornal. Das páginas mais caras, porque eu vou dar mais ou menos a definição do que é a página do Expresso. É uma refeição de 3 a 4 pessoas, ou 5, se forem 2 vezes, podem ser 3 mais 2. Claro que sou sempre eu um deles, não é? Mas podem ser 3 pessoas de uma vez e numa segunda vez só 2, ou podem ser logo 4 pessoas. Aliado a isso, se for fora de Lisboa, do perímetro de Lisboa, as despesas de deslocação, de alojamento, e depois disso ainda o fotógrafo, que não vai na mesma altura, vai depois. Claro que se for na região de Lisboa será um fotógrafo da casa ou da Bolsa de Freelancers, mas se for a Trás-os-Montes, há de ser alguém contratado só para ir fazer a fotografia àquele lugar. E, portanto, aliado ao cachê que tem que ser pago, que isto também é muito importante dizer, porque não é um caso português, é um caso europeu, infelizmente, que há muitas críticas que são publicadas a troca só de pagar a conta, ou seja, quem escreve não valoriza o seu próprio trabalho de análise. Claro. E, portanto, somando a isto, a despesa de pagar as contas, deslocações, o caixa da escrita, é uma página bastante cara. E daí que seja o caminho mais fácil, e aí a própria comunicação social tem que fazer a minha culpa, aceitar convites, não é? Aceitar convites e pronto, como é óbvio, sim, por parte dos empresários, quando houve esse desinvestimento, porque antigamente os jornalistas que faziam crítica muitas vezes vinham de outras secções. Aliás, a história da crítica passa por aí, que eram jornalistas críticos de teatro, que normalmente iam ver as peças de teatro, depois iam comer a seguir ao teatro e faziam críticas das suas ceias. Outros eram jornalistas de desporto ou de sociedade, que viajavam pelo país e acabavam por fazer refeições e então criavam um outro artigo paralelo à notícia de desporto ou por aí fora sobre um restaurante. Depois houve o natural desinvestimento, houve também alguma especialização, críticos se especializaram só em gastronomia, isso aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, a nível europeu. Até à Segunda Guerra Mundial não era um conteúdo muito considerado em termos editoriais e depois foi ganhando notoriedade em França, Inglaterra e por aí fora.
E, portanto, acontece esta situação. O desinvestimento cria esta situação das assessorias de imprensa. Portanto, hoje todos os restaurantes, de modo geral, têm uma assessoria de imprensa, ou seja, para a abertura, ou seja, quando são hotéis, têm uma assessoria permanente, que, como é óbvio, tem que fazer o seu trabalho de divulgar o espaço, mas a linha às vezes é muito tenue. É muito tenue. O Pete Wells, que é o crítico gastronómico do New York Times, aqui há uns tempos, a New Yorker fez um artigo sobre ele e levou-o a um restaurante do David Chang que ele ia criticar. E às tantas, o Pete Wells entra com o jornalista da New Yorker e alguém no restaurante, a meio da refeição, identifica o Pete Wells, que não é propriamente uma pessoa muito conhecida, não aparece na televisão, etc. Tenta resguardar-se de alguma maneira, mas não é possível. E a jornalista do New Yorker perguntava-lhe o que é que ele tinha achado daquilo. Tinha-se percebido que havia ali uma movimentação, que de repente as coisas tinham começado a acontecer muito depressa e houve um prato que não saiu bem. Ele soube desta história e a jornalista perguntou-lhe o que é que tu achaste disso? E ele disse, achei muito bem. Significa que o restaurante é profissional, que está atento e que geriu a coisa da maneira que era se fosse. Se me tivessem visto um crítico do New York Times e tivessem deixado tudo normal, digamos assim, ele não fez a crítica tal como seria esperado, mas teve esta resposta. Eu pergunto, Rui Sanches, tem a fotografia do Fortunato nos seus restaurantes, lá atrás na cozinha, que este mito de quando este homem aparecer, estou a caricaturar, obviamente, mas há esse trabalho de procurar identificar as pessoas que trabalham no meio ou não? O trabalho de identificar as pessoas? Porque sim, se elas chegarem eventualmente ao restaurante para fazerem grito. Não, esse trabalho não existe. Claro que o meio não é tão grande quanto isso e por muito que os críticos se resguardem, acabam por ser identificados porque não somos um país tão grande e com tantos meios de comunicação social que as pessoas não se conheçam. Portanto, praticamente todas as equipas dos restaurantes acabam por identificar. E isso também pode ser um constrangimento para o crítico, não é? O Jay Rayner, voltando ao Jay Rayner, ele tem uma crítica terrível de um restaurante que se chama Le Cinq, em Paris, do Ritz Four Seasons, que é, assim, provavelmente uma das críticas mais partilhadas na internet do mundo, porque é um restaurante de 3 estrelas que ele basicamente assassinou de alto a baixo. Ele fala, por exemplo, de uma entrada de cebola confitada como uma coisa negra como um pesadelo e pegajosa como o chão de uma festa de adolescentes. Eu nunca li isto na crítica portuguesa desta forma tão violenta, se calhar. Não é? Sabemos que aqui está associado humor, está associado recursos literários que ele valoriza muito. É porque este meio também é muito pequeno e o Fortunato está aqui sentado ao lado do Rui, apesar de ser independente, e portanto tudo isto se torna depois difícil, porque nós conhecemos a pessoa, sabemos que é boa pessoa, que faz bem o seu trabalho, e aquele jantar tendemos sempre a ver como uma coisa que correu mal. Não sei. O que é que achas sobre isso? Bem, primeiro somos um país de grandes costumes, portanto se calhar nunca aconteceu porque de uma forma geral enfim, nós portugueses também não somos assim, portanto se calhar a crítica também não tem que ser assim. Em segundo lugar, não me pareça que pelo facto de sermos um país pequeno a crítica seja mais ou menos feroz. Eu acho que tem mais a ver com a nossa personalidade enquanto povo do que propriamente pelo facto de ser um país pequeno. Porque é assim, um profissional quando é competente, basicamente tem que escrever aquilo que é resultado da sua análise e da sua inspeção. Portanto, não me parece que tenha a ver com o facto de sermos um país pequeno. Isto estamos a falar de crítica, não estamos a falar de jornalismo ou de assessoria. Certo. Estamos a falar de Alguma crítica. vez teve a tentação de pegar no telefone depois de ler uma crítica? Não. E falar com a pessoa, fazer algum esclarecimento, sei lá, a cebola estava demasiado preta porque o chefe não estava lá, e foi um dia terrível. Porque normalmente há sempre uma justificação para um erro, não é? E normalmente não tem essa tentação de...
Não, nunca tivemos essa tentação. Acho que tem que se fazer uma análise, perceber o que é que realmente são pontos de melhoria e aquilo que, de certa forma, pode ter sido uma crítica menos justa. Agora, estar a pegar no telefone sabendo que podemos condicionar ou tentaremos condicionar uma próxima crítica, acho que não é propriamente o nosso trabalho, nem seria justo para uma atividade ou para profissionais que também eles querem independentes. Portanto, a pior coisa que podia acontecer era tentar, enfim, julgo termos tido 2 críticas em concreto do Fortunato e nenhuma delas foi muito boa. E uma delas, enfim, foi essa, acho que foi Alma e Pesca. A crítica do Alma não foi propriamente muito interessante. O restaurante também tinha pouco tempo. Mas foi onde? No Alma. Mas a crítica foi de onde? Quem é que fez a crítica? Foi o Fortunato. Desculpa. Não, mas quer dizer, não... A Alma foi boa. Analisámos... Agora é que foi animado. Analisámos e... Na minha ótica foi boa. Não, mas não... A do Pesca não. A do Pesca, se calhar, não. Mas, obviamente, analisámos. Às vezes a crítica tem um problema relativamente a certos e determinados tipos de restaurantes. Há uma necessidade de fazer a crítica ao fim de 3, 4, 5 meses, porque são restaurantes que abriram, foram noticiados e provavelmente por isso, no caso do Alma é um caso concreto, porque o Henrique, enfim, já estava fora de... O Alma é do Henrique Sapessoa, com 2 estrelas Michelin. O Alma tinha saído de cena, o Henrique tinha saído de cena há 12 meses, mais ou menos, da alta cozinha, porque o antigo Alma, entretanto, tinha fechado. Este projeto era um projeto que já teve 18 meses entre projeto, obras e licenciamentos, e era um restaurante, de certa forma, aguardado. E por vezes... Mas 3 meses é pouco? É isso? pouco. Eu não acredito em restaurantes Já agora vou perguntar, como é que é no Expresso? Por exemplo, a Time Out dá 3 meses aos restaurantes de... É pouco. E mesmo assim acha pouco? Eu acho pouco. Okay. Depende enfim, do segmento de restaurante que estamos a falar, mas, por exemplo, para um gastronómico é pouco. Eu acho que para um gastronómico 6 meses é pouco. Mas o cliente que lá vai antes dos 3 meses paga o mesmo, não é? Sem dúvida. Isso é um soft opening. Soft opening em Portugal é um conceito muito elástico. Mas não tem a ver com o soft opening, tem a ver com... Mas eu percebo esta observação. Tem a ver com a construção da equipa. Por exemplo, a equipa, falando no caso concreto do Alma, a equipa do Alma transita... 50%, 60% da equipa transita da antiga equipa do Alma. Mas o restaurante tinha outros objetivos, o restaurante era maior, enfim, o antigo Alma não tinha pasteleiro, não tinha chefe de sala, não tinha... houve uma estruturação da equipa e 40% da equipa foi nova. E, obviamente, que ao fim de 6 meses, parte da equipa ou não funciona, ou roda. Eu acho que, no caso de um gastronómico, eu acho que ao fim de um ano pode ser alvo de crítica. Mas isso é contra um dos critérios principais do jornalismo, que é a atualidade. Mas, não, seja, Ricardo, então, mas eu acho isto como cliente também. Não acho só isto como restaurador, eu acho como cliente. Agora, se estivermos a falar de uma cozinha tecnicamente mais simples, de uma equipa que não necessita de certos e determinados requisitos, porque o value for money, enfim, um restaurante de 30 euros, pode ser visitado, ou deve ser visitado, não ao fim do ano, mas se calhar ao fim de 6 meses, teoricamente, se a equipa não está afinada, já deveria estar. Agora, isto é o que eu acho que acontece na prática. Eu até estou a emitir a opinião também como cliente. Normalmente dá esse tempo a restaurantes que nós estamos por dentro, sabemos que é assim. Portanto, 6 meses, é? Eu acho que sim. Ok, já sabem então, não vão logo, não é? Aquela coisa de queremos ir à última novidade já, hoje ser os primeiros, se calhar vale a pena aguardar. Fortunato, como é que é? Tens uma regra definida para isso?
Não, os 3 meses parece-me razoável. Não... Aliás, no caso do Alma, o Alma ganhou uma estrela com menos de um ano de funcionamento. Portanto, os próprios inspectores Michelin não acharam necessidade de esperar um ano para perceber o restaurante que estava ali. E eu percebo este reparo por parte de quem tem que gerir a operação, mas pondo na pele do cliente, que é sempre esse, o meu chefe não é o chefe de cozinha, é o leitor, e portanto as pessoas querem ser informadas e se há uma novidade, têm essa curiosidade natural. E também depende de onde o próprio restaurante está integrado. O caso da Platform, do Rui Sanches, é um caso muito específico, porque é um grupo que tem possibilidade de esperar em termos de financeiros, que as coisas ganhem rodagem. Mas muitos restaurantes, se calhar, se lhes perguntarem, eles dizem, eu quero é que falem de mim rapidamente para ver se isto começa a dar, não é? E daí também se investe muito nessas fases de arranque, em assessorias de imprensa, em divulgações e tudo isso, para o restaurante ser falado, para começar a criar o tal efeito de passa-palavra. Mas isto leva-nos a uma questão, é que, além de eu me pôr na pele do cliente, que é esse o dever, ou seja, a crítica gastronómica derivou de uma especialização dentro do jornalismo. Portanto, é um trabalho jornalístico de opinião aos leitores. E, além disso, é um trabalho em que tem que se ponderar muito aquilo que se diz, porque é uma atividade económica. O efeito surpresa, no sentido da pessoa não se anunciar que vai, como é óbvio, faz toda a diferença, ainda que uma ou outra pessoa possa identificar, no meu caso, eu acho que em 12, 13 anos a escrever, que eu tenha tido entre a certeza e desconfiar que fui identificado, se calhar não chegam a 10 vezes. E quando acontece ser identificado, muda alguma coisa ou não? Não muda. Fazes a mesma crítica? Faço a crítica. Normalmente. Aliás, houve uma vez ou outra até que referi isso na própria crítica, que tinha sido identificado. Já não sei qual foi o restaurante. A questão é que uma crítica é reportar o que foi uma refeição. Ou seja, é tentar ao máximo reproduzir aquilo que o cliente poderá encontrar, o leitor cliente poderá encontrar. Ou seja, é uma reportagem de uma refeição, uma reportagem com um sentido crítico. E, portanto, tudo o que acontece durante essa refeição deve ser transmitido. Muitas vezes até acontecem mais coisas que não cabem no espaço do texto, tem que se ponderar o que é que se vai colocar ou não, exatamente porque é uma atividade económica, há empregos envolvidos, há essa responsabilidade. Eu li uma entrevista do Jay Rayner há pouco tempo em que ele dizia que é pago para escrever, não para comer, mas além de saber escrever ser muito importante e essas metáforas que se usam para tornar o texto mais colorido, mais ser importantes, eu tenho sempre muito presente que é o lado de informação útil ao cliente. Às vezes podemos ler muitos trocadilhos, o texto ser muito engraçado, às vezes também me dá vontade de fazer muitas piadas ou algumas, mas o que é que se espreme dali? O que é que se comeu? Como é que estava? Como é que foi servido? Tem que se cumprir esses critérios para quem lê perceber o que é que vai encontrar ou não. E há outra coisa, é óbvio que é sempre do ponto de vista dos olhos de quem escreve. Ou seja, não é uma opinião fechada, está suscetível a ser criticada e rebatida a todo e qualquer momento. E depois há outra situação que é o facto de, quando se trabalha neste sistema, que foi o sistema clássico durante muitos anos, até haver redes sociais e blogs e tudo isso, de ir anonimamente, pagar a conta, sair e depois escrever, também quem escreve está a expor-se muito, porque hoje as assessorias de imprensa explicam tudo, quais são os ingredientes que o prato leva, quem é o chefe, de onde veio, para onde vai, quantos filhos tem, se for preciso, mas este trabalho anónimo põe-nos em risco porque eu posso falhar um ingrediente, obriga-me a estar extremamente atento, porque eu não vou estar a perguntar, posso fazer perguntas, como é óbvio, a quem está a servir, mas não vou ter, como é que eu ia dizer, essa papinha feita do... Está lá tudo escrito, está lá tudo explicado. É só depois a pessoa chegar a casa e fazer um texto a englobar as informações que já foram transmitidas. Portanto, implica, de facto, correr algum risco no sentido de poder também ser criticado e falhou o ingrediente e disse uma coisa que não era exatamente assim que era feita. E aí, como é que se consegue minimizar esses erros?
é lendo, estudando e andando aqui há muito tempo também. Rui, como é que uma empresa como a vossa, que muito profissional na relação com os mídias e com as redes sociais, como é que viu o aparecimento dos chamados influencers e de que forma é que os trata? De alguma forma trata-os de maneira diferente relativamente aos jornalistas? Acha que devia haver aqui uma informação pública sobre o que é que uns fazem e o que é que os outros fazem? Sim. Fazem todos o mesmo? Agora estava a preciso fazer uma pergunta, isto é a mania de jornalista. Posso acrescentar uma pergunta? Sim, claro. Se há um budget atribuído para refeições de influencers, de bloggers? Boa. Bem, isto é uma pergunta, são muitas perguntas e é muito complexa. Eu tinha vindo de comboio, vim aqui a escrever uns apontamentos. Eu acho que, primeiro que tudo, falta, e eu acho que isto não é um problema português. Começo por dizer que não é um problema português. Agora, falta esclarecer qual é a diferença entre um jornalista, um crítico, um food writer ou um escritor para redes sociais. São 4 coisas diferentes. Eu não sei definir. A única coisa que eu sei é que nós trabalhamos com assessoria de imprensa em praticamente todos os restaurantes. Não em todos, mas em praticamente todos. Porque não temos estrutura internamente para fazer e acompanhar a comunicação de certos e determinados restaurantes. Portanto, temos que trabalhar com assessoria de imprensa e porque também são empresas competentes e fazem o trabalho nessa área melhor do que nós o faríamos internamente. E algumas refeições são oferecidas, como é óbvio. Agora, o problema é que, de uma vez por todas, deveria haver um entendimento. Quanto mais não fosse um enquadramento legal, isto para bem de todos e para que as pessoas também soubessem o que é que estão a ler, não é? Para que o mercado cresça no sentido positivo e se profissionalize. Agora, de uma vez por todas, entendam-se, porque o que é um crítico, o que é um jornalista, o que é um food writer e o que é um blogger ou um produtor de conteúdos para redes sociais. Porque nós, algumas das refeições são oferecidas. Agora, o que me espanta é como é que um mercado que envolve a relevância que tem o mercado turístico, da restauração em particular e do turismo em geral, que tem a relevância que tem para o país, no fim de um texto não seja obrigatório dizer que a refeição foi oferecida. Muito bem. Eu não acho que isto seja um problema português. Eu acho que é um problema de enquadramento legal, provavelmente ou europeu ou mundial. Agora, acho que faria parte e seria um serviço ao seria consumidor. Um grande passo em frente para o esclarecimento e para o próprio cliente conseguir fazer uma triagem daquilo que realmente, a meu ver, é publicidade e daquilo que não é publicidade, daquilo que é realmente jornalismo crítico. Porque, honestamente, nós estamos na área e sabemos quais é que são os críticos e quais não somos, e quais não são. Mas o cliente de um meio de comunicação generalista, enfim, está a desfolhar a página de um jornal ou de uma revista e provavelmente não tem essa sensibilidade. E esse cliente é o nosso cliente do dia-a-dia. Muito bem. Mas eu repito, eu não acho que isto seja um problema português. Eu acho que isto é um problema de enquadramento, legal. Claro. Eu acho que estamos todos de acordo com isso. Só para terminar, Fernando, temos mesmo que acabar-se nisto. O que o Rui está a dizer merece, quanto a mim, um aplauso, porque não é frequente ver uma pessoa que tem um interesse
direto de assumir uma posição destas. Em 2013, eu queria só dizer para terminar, o Ferran Adrià fez um conclave onde reuniu jornalistas do mundo inteiro, não foram só espanhóis, e veio na sequência do que o Rui Sanches está a dizer, não é um problema nosso, e ele dizia exatamente que, para bem do futuro da gastronomia, devem-se definir os papéis. Quem é que corre em cada pista? Não podem estar uns a atravessar as pistas dos outros, porque os leitores têm o direito a saber o que é publicidade. É um direito constitucional de saber quando estão a ser alvo de publicidade e quando não estão. E termino exatamente com isto. O que hoje se cria, com todo este burburinho de redes sociais e tudo, são passageiros de restaurantes, não são clientes. São aquelas pessoas que querem passar e dizer que estiveram lá e não voltam. E quem tem o restaurante quer que as pessoas voltem. É isso é que faz a base do restaurante. Portanto, a diferença é que não devemos estar a criar passageiros de restaurantes, mas sim clientes de restaurantes. Muito bem. Um aplauso para o Fortunato e para o Rui Sanches. Obrigado por terem vindo.